Se você está vendo isso agora, eu preciso que você preste muita atenção, porque eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. Talvez você tenha pedido direção a Deus. Talvez você esteja buscando respostas há dias, semanas ou até meses. Talvez você esteja se perguntando por que parece tão difícil ouvir a voz dele nos últimos tempos. E se eu te disser que existe uma razão? Não uma razão mística, não uma coincidência, mas algo verdadeiro, profundo e presente na vida de muitos cristãos que amam Deus, buscam a Deus, mas ainda assim sentem que algo está bloqueando o fluir da presença dele. Hoje você vai entender por quê. Hoje você vai descobrir as atitudes que silenciam a voz de Deus, mesmo na vida de pessoas sinceras. Talvez esse seja o vídeo que Deus escolheu para te despertar, para te alertar, para te tirar de um estado espiritual perigoso que você nem percebeu que entrou. Não saia daqui antes do final, porque a última atitude é aquela que mais afasta cristãos maduros sem que eles percebam. E eu também vou te mostrar como romper esses bloqueios ainda hoje. Muita gente fala sobre buscar a voz de Deus, sobre discernir a vontade divina, sobre encontrar clareza, mas poucos entendem que ouvir Deus não é apenas sobre querer ouvir. É sobre estar em condições de ouvir. Assim como uma rádio pode transmitir um sinal perfeito, mas se o aparelho estiver desligado, quebrado ou cheio de interferências, você não vai escutar nada. Assim também é a nossa vida espiritual. Deus está falando. Deus está guiando. Deus está direcionando. Mas muitas vezes, nossas próprias atitudes criam ruídos que abafam completamente aquilo que Ele quer revelar. E aqui vai uma verdade que poucos querem admitir: atitudes que você pratica sem nem perceber, atitudes que parecem pequenas, comuns, normais e até justificáveis, mas que estão te afastando da presença de Deus, obscurecendo sua visão espiritual e tornando seu coração pesado. E não importa se você lê a Bíblia, vai à igreja, canta louvores ou serve no ministério. Quando essas atitudes se instalam no seu interior, a voz de Deus começa a ficar cada vez mais distante. Mas hoje você vai identificar cada uma delas, e se você escolher romper com essas atitudes, sua vida espiritual vai mudar radicalmente. Não porque eu estou dizendo, mas porque esse é o efeito inevitável de um coração purificado e totalmente entregue. A primeira atitude que silencia a voz de Deus é aquela que geralmente se disfarça de força. Ela se apresenta como maturidade, como autossuficiência, como coragem, mas na verdade, ela é um dos maiores inimigos da intimidade com Deus, o excesso de confiança em si mesmo. Em vez de depender do Espírito, você depende das suas próprias emoções. Em vez de buscar direção, você age pela sua própria lógica. E talvez você esteja tão acostumado a resolver tudo sozinho que nem percebe mais que, há muito tempo, você deixou de consultar o Senhor. Essa autoconfiança orgulhosa não precisa parecer como arrogância. Às vezes, ela se manifesta no simples hábito de não orar antes de tomar decisões, de não pedir discernimento antes de agir, de acreditar que já sabe o suficiente, que já amadureceu o bastante, que já faz o bastante. E é aí que o silêncio de Deus começa. Não porque Ele não quer falar, mas porque você parou de perguntar, você parou de depender. Você parou de se colocar aos pés dele como um filho desesperado por sabedoria. Você trocou a condução do Espírito por uma vida guiada por impulso, lógica e pressa. E talvez essa seja a razão pela qual você olha para trás e percebe uma sequência de decisões que não deram certo. Talvez seja por isso que você se sente sobrecarregado, cansado. A autonomia espiritual é uma das armadilhas mais perigosas da vida cristã. E a pergunta que você precisa fazer é: você realmente tem buscado a direção de Deus? Ou tem tomado decisões e depois pedido para Ele abençoar aquilo que você já decidiu? Enquanto você insistir em conduzir a sua própria vida, a voz de Deus continuará parecendo distante. Mas quando você volta a se render, quando você reconhece que precisa dele para cada passo, a comunhão é restaurada. É impossível Deus guiar alguém que não admite que precisa de guia. Então, antes de seguir adiante, pergunte para si mesmo: eu ainda dependo de Deus? Ou estou andando sozinho? A segunda atitude que silencia a voz de Deus é muito mais comum do que você imagina. E ela cresce em silêncio dentro de muitos corações sinceros. O acúmulo de pequenas desobediências, sim, pequenas. Não grandes pecados escandalosos, mas pequenas concessões que você vai normalizando com o tempo. Aquele pensamento que você não deveria alimentar. Aquele comentário que você sabe que não deveria fazer. Aquele perdão que você tinha obrigação de liberar, mas insiste em reter. Aquela escolha que você sabe, no fundo, que não agrada a Deus, mas você faz mesmo assim porque pensa: é só dessa vez.
Não é tão sério. Só que aqui está o problema. Pequenas desobediências são como poeira que se acumula no coração. Uma partícula sozinha parece insignificante, mas quando você não limpa, quando você não vigia, quando você não confessa, quando você não se arrepende, aquela poeira cria uma camada tão espessa que sufoca sua sensibilidade espiritual. E talvez seja isso que aconteceu com você. Você não se afastou de Deus de repente. Você não parou de ouvir Ele em um único dia. Foi aos poucos, sem perceber. Foi quando você começou a fazer coisas que antes não fazia. Foi quando você deixou de fazer coisas que antes eram prioridade. Foi quando você permitiu pequenas sombras dentro do seu coração e essas sombras se expandiram até bloquear a luz da presença dele. E hoje, talvez, você se pergunte, por que não sinto mais Deus como antes? Por que não consigo ouvir sua voz como antes? A resposta pode estar justamente nessas pequenas concessões que você ignorou por tempo demais. Mas aqui está a esperança. Basta uma decisão sincera de arrependimento para que Deus varra toda essa poeira, para que Ele limpe sua alma, para que Ele restaure sua sensibilidade. Deus não se afasta de quem se arrepende, Ele se aproxima. A terceira atitude é aquela que mais destrói discernimento espiritual. E muitos cristãos praticam sem perceber a fuga do confronto interior. Isso acontece quando Deus tenta tratar algo profundo em você, um trauma, um comportamento, uma raiz, um padrão emocional, e você resiste. Você sabe que Deus está te chamando para mudar, mas você evita. Você sente o incômodo, mas se apressa para silenciá-lo. Você desvia o olhar quando ele tenta te mostrar algo que você precisa enfrentar. Você se mantém ocupado para não sentir. Você se mantém distraído para não escutar. E a verdade é que muitos cristãos não ouvem Deus não porque Ele não fala, mas porque Ele fala coisas que eles não querem ouvir. Você já passou por isso? Quando tudo tenta te mostrar que existe algo no seu caráter que precisa ser tratado. Quando uma passagem da Bíblia te confronta. Quando o Espírito te toca no culto, mas você se fecha. Quando alguém te corrige e você sente raiva ao invés de humildade. Isso é fuga. Isso é resistência. Isso é evitar o processo. Só que a voz de Deus sempre vai te conduzir para a verdade, mesmo quando a verdade dói. Se você foge, se você endurece seu coração, se você prefere conforto à transformação, você cria uma barreira entre você e o céu. Não porque Deus parou de falar, mas porque você parou de ouvir. Agora eu preciso que você respire fundo, porque a quarta atitude é a mais séria de todas. Essa é a atitude que mais afasta cristãos que servem, que oram, que lideram, que conhecem a Bíblia, que amam a Deus. Essa é a atitude que o inimigo mais usa para roubar discernimento espiritual. Essa é a atitude que parece tão normal que quase ninguém percebe quando caiu nela, a distração espiritual constante. E eu não estou falando apenas de redes sociais. Estou falando de um coração tão barulhento, tão acelerado, tão sobrecarregado emocionalmente que não existe mais espaço interno para quietude. Você está ocupado demais para ouvir Deus, você está ansioso demais para perceber seus sinais. Você está distraído demais para notar sua voz suave. Deus fala no silêncio, mas você vive rodeado de ruídos. Deus fala na intimidade, mas você vive correndo. Deus fala na pausa, mas você vive em movimento. A verdade é que muitas pessoas pedem respostas a Deus, mas nunca param para escutar. Elas querem clareza, mas não querem silêncio. Querem direção, mas não querem tempo a sós com Ele, querem ouvir sua voz, mas passam o dia inteiro alimentando a mente com vozes humanas. E talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual você se sente tão distante. Não é porque Deus se afastou. É porque você está ouvindo tudo, menos Ele. Mas quando você escolhe silenciar o mundo ao seu redor, quando você escolhe desligar o barulho, quando você escolhe abrir mão de distrações para mergulhar na presença de Deus, algo poderoso acontece. A voz dele volta a ser nítida. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele espera você fazer silêncio. E agora eu preciso que você entenda o clímax dessa mensagem. Todas essas atitudes afastam você da voz de Deus. Mas nenhuma delas é forte o bastante para impedir Deus de te restaurar no momento em que você se arrepende. Deus não fica em silêncio para te punir. Deus fica em silêncio quando você se distancia, mas no momento em que você dá um passo de volta, Ele te encontra no meio do caminho. Ele te abraça, Ele te restaura. Ele te fala novamente. A distância entre você e Deus nunca é maior do que um ato de arrependimento sincero. E é por isso que agora, antes que esse vídeo termine, eu quero falar com seu coração. Se essa mensagem te confrontou, se você percebeu alguma dessas atitudes presentes na sua vida, não ignore.
Não deixe para depois. Não fuja. Esse pode ser o momento que Deus separou para te chamar de volta para perto, para reacender sua sensibilidade espiritual, para restaurar sua comunhão, para renovar sua intimidade com Ele. Deus está te chamando agora, nesse instante. Você sente isso dentro de você. E eu quero te desafiar a fazer algo de fé. Escreva nos comentários: Senhor, fala comigo novamente. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. É um ato de rendição. É uma declaração pública de que você quer ouvir Deus outra vez. E quando você escrever, eu creio de verdade que Deus vai começar um processo novo na sua vida. Antes de sair, se esse vídeo falou com você, deixe o seu like, porque isso mostra ao YouTube que essa mensagem precisa alcançar outras pessoas. E se você deseja continuar recebendo palavras que edificam sua vida espiritual, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu estou aqui para caminhar com você. Deus te abençoe poderosamente e que a voz dele volte a ser clara no seu coração a partir de hoje. Amém.